O movimento Voto Consciente desenvolveu um estudo em cima do orçamento do município de São Paulo de 2007 para verificar como esta verba orçamentária, esse dinheiro, é distribuído nas diferentes subprefeituras e regiões da capital paulista. Nós temos 31 subprefeituras. Para conversar com a gente sobre esse trabalho, nós convidamos o conselheiro do movimento Voto Consciente, senhor Danilo Barbosa. Muito bom dia. Bom dia. Senhor Danilo Barbosa, em primeiro lugar, quer dizer, a base para se fazer esse trabalho partiu do que está registrado oficialmente lá nas contas da Prefeitura de São Paulo. No site da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento. E quais foram as relações que tiveram que ser feitas para que se chegasse a um resultado que mostrasse melhor quais são os critérios feitos para a distribuição de renda, da renda pública, no caso, do orçamento da cidade de São Paulo em relação às subprefeituras? Olha, na realidade, o que eu achei é que os critérios, se eles existem, eles não são aparentes. Porque eu enumerei naquela descrição que lhe foi mandada o fato de que, pelo critério populacional, as prefeituras com mais gente não recebem mais dinheiro. E pelo mesmo diapasão, da mesma maneira, aquelas que têm eu falei de mais população, aquelas que têm mais necessidade também não recebem. Ou seja, a Sé, que tem uma população relativamente pequena, recebe uma parte grande, mais de 15% do orçamento, enquanto que outras com muito mais gente não recebem tanto. Para você ter uma ideia, o orçamento per capita da Sé, isto é, por habitante, é de R$ 401 reais, enquanto que o da Prefeitura de Socorro é de 39,47. Isso aí seria o real por indivíduo naquela prefeitura. Real investido pela subprefeitura na região em que atua, né, por indivíduo. Aí você pega essa região central, a qual o senhor se referiu ali, da subprefeitura da Sé, que tem pouco mais de 3% de toda a população da cidade morando, né? A gente precisa levar em consideração que é uma região que tem um afluxo de pessoas muito grande, mas enfim, pegando o índice de população, é isso. Se gasta mais de 15% do orçamento. E chega-se então a essa conta que o senhor nos chama a atenção aqui, de que se pegar o real investido em cada região por pessoa, lá na Sé chegamos a R$ 401 reais, e lá em Capela do Socorro, que é uma área extremamente pobre de São Paulo, apenas R$ 39 reais. Exatamente. E veja só, isso não é o gasto, isso é o proposto, tá certo? O gasto vem numa outra coluna mais à frente, onde eu mostro o que os técnicos em orçamento chamam de liquidação. O orçamento tem 4 fases. Primeiro, o orçamento é proposto e aprovado pela prefeitura. Depois existem os empenhos, quando a prefeitura deixa algo determinada quantia de lado para uma determinada função ou obra. A terceira fase é a liquidação, quando alguém vai e atesta que aquela obra, por exemplo, foi efetivamente realizada. E a quarta é o pagamento. São etapas diferentes do processo de orçamento. Se você fala agora de o que foi efetivamente feito, nós temos que olhar o seguinte, que Parelheiros, que é a pior subprefeitura em termos de índices socioeconômicos, quer dizer, a que mais necessita de obra, ela teve a menor liquidação em termos brutos, 7 milhões e pouco, enquanto, de novo, a Sé é a primeira, que teve 26 milhões e meio de realização, de efetiva liquidação do que foi proposto. O senhor citou aqui Parelheiros, eu vejo no quadro que eu tenho em mãos, quer dizer, Parelheiros tem a pior expectativa de vida, Parelheiros tem a pior o índice de população nas escolas, renda familiar também baixa, não chega a ser pior, mas o IDH também é o pior deles. Isso. Né? E tem o índice, o que a prefeitura, o que os estudiosos chamaram de índice paulista
de vulnerabilidade social, que indica, em termos muito simples, a vulnerabilidade daquela região para escorregar para a pobreza. E é o pior índice também, o IPVS, né? No caso. O pior por muito, né? Quase o dobro do segundo. É quase o dobro do segundo, até porque aqui na classificação que foi apresentada por vocês colocaram levaram em consideração o IPVS para fazer esse ranking. Parelheiros disparado na frente, né, de forma negativa. Exatamente. E depois, bem atrás, vem Guaianazes, quer dizer, Parelheiros tem 52,4, Guaianazes 29,5. Exatamente. E, no entanto, a distribuição de renda, o orçamento previsto para essa região de Parelheiros, pelo que o senhor nos falou, não só o previsto, mas principalmente o liquidado, né? O que foi investido... O previsto é o mais baixo, o liquidado é o mais baixo. Agora, veja também que, para ser absolutamente honesto, a percentagem do liquidado sobre o previsto para Parelheiros não é tão ruim. Eles liquidaram 50% do que foi previsto. Apesar de ser um valor muito baixo, muito do que foi previsto, ou metade do que foi previsto, foi efetivamente realizado. Enquanto que locais onde houve uma previsão maior tiveram uma realização menor. Mas não é grande coisa, não. Se você retira a SE, que por ter um orçamento muito alto e ele não ter sido realizado, ela caiu muito na liquidação percentual, ou seja, foi liquidada a maior quantia na SE. Mas se você olha a percentagem do que foi proposto, a SE tem a menor liquidação. Já em Parelheiros, eles liquidaram, menor assim, é 19%, enquanto que em Parelheiros foi liquidado 50%. Não é muita vantagem, porque se você olha o resto da tabela, as realizações, as efetivas liquidações, variam ao redor de 50%. Então, Parelheiros está na média. Está na média. Apenas para notar que não foi a pior. Tá certo. Bom, com esse olhar aqui, tem como verificar, por exemplo, que nós estamos falando de dinheiro que foi utilizado e investido. Tem algum lugar que foi possível encontrar, investido no que especificamente, em que tipo de obra, se aquilo que estava previsto lá inicialmente no orçamento foi investido onde deveria ter sido investido mesmo ou não? Pois é. O problema maior do orçamento, tal qual ele é feito, é que ele não explicita, pelo menos aos olhos do leigo, que não dispõe de dias e dias para garimpar informações, ele não explicita quais são os problemas e necessidades da população que se pretende atender. Ele não diz, por exemplo, quantos leitos adicionais ele vai criar, quantos doentes da moléstia de Parkinson vai ser atendido na subprefeitura da cidade de Ademar, quantos alunos vão ser abrigados em escolas, quantos alunos adicionais vão ser colocados em escolas, ou seja, vão ser dadas vagas para eles, por exemplo, na cidade de Tiradentes. Não diz nada disso. Ou não diz nada disso à vista do leigo. Como eu disse no que eu lhe mandei, não há tempo para uma pessoa que não seja especialista de verificar item por item do que está posto no orçamento e na liquidação. Então, o orçamento, a meu ver, a nosso ver, deveria explicitar de uma maneira muito simples e evidente quais são os problemas e os resultados que se pretende. Isso não acontece nem no orçamento proposto, ou seja, não se sabe o que se quer fazer, nem na liquidação, ou seja, não se sabe o que foi feito. Fica difícil até para se avaliar, então, a partir disso, se uma subprefeitura tem uma produção melhor do que a outra. Exatamente. Não se pode dizer que uma é melhor do que a outra, porque não se sabe o que ela fez com o dinheiro. Só se sabe que alguma coisa foi feita, só se espera que alguma coisa tenha sido feita. Até porque o dinheiro foi gasto. Até porque o dinheiro foi gasto. Parte dele, no mínimo, metade dele foi gasto na maior parte das subprefeituras. Exatamente. No total embaixo, eu estou dizendo aqui que o total liquidado foi 46% do que foi proposto. E isso é ao final de agosto. Ao final do mês 8, 2/3 do ano terminados, nós temos menos da metade do orçamento efetivamente liquidado, ou seja, efetivamente feito. Bom, Danilo Barbosa,
Nesse estudo aqui eu verifiquei também que tem a presença aqui, e vocês fizeram uma divisão no nome dos vereadores em cada uma das subprefeituras. Qual é o critério que vocês fizeram para definir qual vereador atua mais numa ou noutra subprefeitura? O critério que nós usamos e que nós estamos pedindo a eles que corrijam, porque é um critério numérico e não pode, talvez não expresse a realidade, o critério que nós usamos foi o levantamento da votação de cada vereador nos mapas do TRE. Então, eu peguei as 3 maiores zonas, melhor dizendo, as 3 zonas onde eles tinham maior votação para cada vereador. Verifiquei que proporção disso sobre o total dele isso significava. E listei as subprefeituras, ou melhor dizendo, eu pus o nome dos vereadores naquelas subprefeituras que compunham 1/3 do total dos votos dele. Onde, a princípio, ele teria mais eleitores. Onde ele teria mais... eleitores. Onde ele teve mais eleitores. Onde ele teve mais eleitores, exatamente. Exato. Agora, e por que essa ligação? O nome do vereador com o nome da subprefeitura. Por que é importante se destacar isso? Eu acho que se o cidadão vai começar, ou já vem cobrando dos seus representantes uma maior eficiência na solução dos seus problemas, no atendimento às suas necessidades, é interessante que ele saiba que, por exemplo, em Parelheiros, que é onde é o lugar, nós temos piores índices de piores resultados, é onde os senhores Arcelino Tato e Edivaldo Estima tiveram a maior votação. Ou seja, eles poderiam encontrar, então, lá representantes para cobrar mudanças de investimento e melhorias. E perguntar por que nós estamos nessa situação e por que não existe uma melhoria para a nossa região. Tá certo, tá certo. Esse trabalho aqui, ele está publicado lá na página do Voto Consciente? Está. Tá? E pelo que o senhor falou, porque o senhor disse que está pedindo para os vereadores para que eles mesmos identifiquem quais são as áreas que eles costumam atuar mais. Isso foi encaminhado aos vereadores ou vai ser encaminhado aos vereadores? Isso foi encaminhado para os vereadores. Aí nós temos um outro dado muito interessante. 31 deles, ou seja, mais da metade, os e-mails voltaram por razões as mais várias. Caixa fechada, caixa... lotada, caixa fechada, endereço não encontrado. Quer dizer, esses endereços que são efetivamente publicados, o que eu quero dizer, a população manda alguma coisa para o vereador e recebe de volta a resposta dizendo que não podemos entregar o e-mail. Bom, Mas a sua pergunta inicial foi sim enviado para eles na mesma ocasião que foi enviado para a CBN. Tá certo. Senhor Danilo Barbosa, esse acompanhamento vai ser mantido mês a mês? Todo mês. E aí vai ser uma boa referência para a gente saber como é que está o andamento sendo executado o orçamento da cidade de São Paulo e principalmente quais os critérios que estão sendo utilizados para isso, né? Estará sempre. Talvez um dia a gente descubra. Talvez um dia a gente descubra. Minha esperança, e eu disse isso no arrazoado que eu fiz, minha esperança é que no futuro a gente descubra o que está acontecendo. Senhor Danilo Barbosa, obrigado pela sua gentileza de conversar com a gente aqui na CBN. Até uma nova oportunidade. Foi um prazer, muito obrigado. Muito obrigado. Conselheiro do Movimento Voto Consciente, Danilo Barbosa, que fez esse cansativo, mas útil estudo sobre como o orçamento da cidade de São Paulo está sendo aplicado nas subprefeituras. É importante lembrar que o orçamento das subprefeituras de 2007 representa apenas pouco mais de 4% do orçamento total do município. Mas se pegou esse pouco mais de 4% para se verificar de que maneira ele está sendo executado e realizado. E se fez essa comparação com a condição de cada uma das áreas responsáveis por determinada subprefeitura. Então tem aqui as 31 subprefeituras, a expectativa de vida naquela região, população escolar, renda familiar, a distribuição de renda, né? Qual é a distribuição de renda, quem ganha mais, como ganha menos, o IDH, que é sempre um índice que serve como base para vários estudos, é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, no caso, o IPVS, que é o Índice de Vulnerabilidade Social, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. E aí você tem população também e começa a olhar o orçamento.